Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar a assistir a aula de hoje, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe aquele like que ajuda bastante e pode deixar as dúvidas nos comentários que eu estarei respondendo todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre literatura, essa é a nossa segunda aula de literatura, e a gente vai falar um pouco sobre gêneros literários. Lembrando que na aula passada de literatura eu expliquei, o que é a literatura, expliquei também sobre as escolas literárias, que elas representam o período da época, tem tudo a ver ali com história e literatura, de acordo com a sua época, Então vamos falar um pouco sobre gêneros literários. Olha só, gêneros literários tem a ver com o jeito de escrever, a forma como eu expresso, a minha maneira de expressão tem muito a ver com o gênero, tá? Quem começou, quem definiu os gêneros literários foi o Aristóteles, Desde aquela época grego-romano, que já faz bastante tempo, foi ele que definiu os gêneros literários. E aí, com o passar do tempo, foi modificando, ajuste ali, ajuste aqui, até chegar nos gêneros que a gente conhece hoje em dia. Então, os gêneros são classificados, os gêneros literários são classificados em 3 tipos. O primeiro é o gênero lírico, que olha só, palavra cantada, tá? Então, sempre que a gente vai falando de gênero lírico, tem a ver com palavra cantada. Gênero épico, palavra narrada. E gênero dramático, palavra representada, tá? Vamos tentar aprofundar um pouco em cada um deles. Então, o épico, que é o mais antigo, ele é uma poesia que geralmente narra batalhas, tá? O pessoal antigamente, fazia muitas histórias sobre batalhas, então é um gênero épico. São poemas longos e narrativos, São bastante, bem longos, e são todos narrativos. E eu coloquei aqui 2 livros que representam esse gênero, que é Os Lusíadas, do Luís de Camões, e A Ilíada e Odisseia, que também é um livro bastante grande, que representa o gênero épico, E como eu disse para vocês, eles têm algo em comum, que é o quê? São poemas longos e narrativos, e é uma poesia que narra batalhas, tá? O gênero lírico, ele é mais sentimental, ele é mais emotivo, tá? Então temos a predominância desse gênero da primeira pessoa, tá? E ele também tem musicalidade, Você percebe que às vezes está rimando uma coisa com a outra, então ele tem aquele ar de musicalidade. São poemas geralmente da era medieval e são geralmente divididos em versos e estrofes, tá? Poema sempre dividido em versos e estrofes. Então, esse é o nosso gênero lírico. Eu coloquei, olha só que legal, é um poema, eu peguei na internet, de um autor desconhecido, mas foi só como exemplo para vocês entenderem esse gênero lírico, tá? Olha só, então o nome do poema é Namorada, e olha lá. És tu, minha princesa, minha deusa lírica, uma flor rara que poucos jardins possuem, minha amada, minha protegida, que me encanta e fascina, és tu a mulher da minha vida. Então, esse aqui é um poema lírico, tá? E como eu disse para vocês anteriormente, ele está dividido em versos e estrofes, tá? Então, aí um exemplo para vocês entenderem melhor. E vamos falar agora sobre o nosso terceiro gênero, que é o gênero dramático. Então, no gênero dramático, a gente tem aquele drama todo, aquela encenação, E temos também prosa e poesia nesse gênero, e ele também é monólogo, tá? Então, a gente encontra esse gênero em romance, conto, novela, crônica, fábula, e etc. Então, geralmente, as séries que a gente assiste, os filmes que a gente assiste, o teatro, tá? Todos se encaixam nesse gênero dramático, tá? Que tem aquela coisa toda do drama, da narrativa, E por falar de narrativa, esses são os elementos da narrativa, Quais são esses elementos? O narrador
pessoa que está contando a história. A gente tem o espaço, né, o local onde está inserida a história. A gente tem o tempo também, né, que ele pode ser psicológico ou pode ser cronológico. A gente tem os personagens e a gente tem o enredo. Então, esses elementos da narrativa entram no gênero dramático, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês, novela, filme, série, tem todos esses elementos. Apesar de não ser às vezes não ser livro, entra nesse gênero também, tá? Tá, então, professora, qual é a diferença entre poema, poesia e soneto? As pessoas às vezes têm muita dificuldade de diferenciar esses três, tá? Então aqui eu vou tentar diferenciar para vocês. Olha só, a diferença entre poema, poesia e soneto é que enquanto o poema e o soneto estão ligados somente à literatura, a poesia pode ser qualquer tipo de produção artística, tá? Então olha só que legal. O poema e o soneto, eles são da literatura, da escrita, apenas da literatura, tá? Então, quando a gente fala de poema e soneto, literatura, lembre-se disso. E quando a gente fala de poesia, ele pode ser de qualquer produção artística. O que é isso? No vídeo anterior, eu expliquei para vocês o que é literatura. Lembra que eu falei para vocês que literatura é arte, né? A literatura é arte. Você pegar um livro nas suas mãos é arte. Assim como a música, assim como aqueles quadros de pintura, não é arte também? A literatura é uma arte como qualquer outra, como dança, como música, enfim. E a poesia, ela representa todas essas artes, né? Você pode ver aquela pessoa dançando, nossa, ela dança, parece poesia aquela dança dela. Ou, por exemplo, um quadro. Esse quadro é poesia, essa música é poesia. Então, poesia é qualquer produção artística, tá? E poema e soneto é apenas da literatura, tá bom? Então, explicado isso para vocês, vamos aprofundar um pouco no poema. Olha só, poema é um tipo textual estruturado em versos e que pode conter rimas e metrificação. Geralmente fazem uso de figuras de linguagem. Você já sabe o que é figuras de linguagem, porque eu já expliquei aqui no canal. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre bastante figuras de linguagem. Eu não falo sobre todas, mas sobre algumas. Então, se você não assistiu, confere ele lá. E recursos estilísticos, né, que oferecem maior ênfase à comunicação, tais como metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, aliteração, onomatopeia, dentre outros, né? Então, aqui estão algumas figuras de linguagem para vocês. Então, geralmente, o poema contém figuras de linguagem. O soneto, olha só, o soneto é um tipo de poema que possui uma estrutura fixa, né? Ele contém 4 estrofes com 14 versos, sendo que 2 deles são quartetos, estrofes com 4 versos cada, e 2 são tercetos, estrofes com 3 versos. Geralmente os versos são decassílabos, ou seja, possuem 10 sílabas poéticas. Pessoal, olha que interessante. Então, no poema, a gente ele é estruturado, né, pode conter rima ou não, né, e também tem rima, metrificação, perdão, e fazem uso de figuras de linguagem. E no soneto, ele é estruturado, como se houvesse uma regra. Quais são essas regras? Ele deve conter 4 estrofes, 14 versos, sendo que 2 deles são quartetos, estrofes com 4 versos, tá? E aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, de um soneto, que é o soneto de fidelidade, do Vinícius de Moraes. E olha só, ele é estruturado, como a regra que eu disse anteriormente. Tem 4 versos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, né? Deixa eu só voltar aqui para explicar de novo. Olha só, ele contém 14 versos. O que são versos? Aquelas linhazinhas, né? Essa frase aqui é um verso, tá? E 4 versos cada, e 2 são tercetos, né? Estrofes com 3 versos, olha só. Então, o último aqui, são tercetos. Por quê? Porque são 3
versos. Olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ele é um soneto, porque ele é poema também, porém, ele está estruturado em forma de soneto. Então, eu vou ler ele para vocês, tá? Ele é bem conhecido, né? Vocês que não conhecem vão conhecer agora também. Eu acho ele bem bonitinho. Olha só. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento. E em louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha só, então esse é o soneto da fidelidade, tá? Do Vinícius de Moraes, e ele cumpre as regras do soneto, né? Que é aquela estrutura fixa. E a poesia, como eu disse para vocês, olha só, existia muito antes de as pessoas se tornarem alfabetizadas, sendo memorizada e repassada oralmente de geração em geração. A poesia é definida como uma forma literária da arte, expressa por meio da linguagem, mas em sentido figurado, a poesia é a própria forma de arte, sendo aquilo que comove e desperta sentimentos, né? Então, na literatura, ela se distingue das outras formas de escrita pelo uso da repetição do verso, da rima e da estética, como o drama poético, a poesia lírica e a poesia em prosa, tá? Mas, como eu disse para vocês, as formas de arte são poesia, aquela música pode ser poesia, aquele quadro pode ser uma poesia, né? Então, a poesia, como dito anteriormente, ela existia antes mesmo das pessoas se tornarem alfabetizadas. Então, só para vocês entenderem melhor o significado da palavra em si, olha que legal. João adora a poesia, pois ele ama poemas como um todo. E por isso ele quer começar a escrever seus próprios poemas, expressando suas ideias através da rima e de uma edição específica, tá? Então, explicado o que é poesia, o que é poema, o que é soneto, vocês vão entender mais sobre gêneros literários, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, né? Deixem aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, tá? Que eu vou estar respondendo todos vocês. Deixa aquele like também para ajudar no canal, né? Para ajudar a divulgar também. Vocês podem compartilhar com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever, tá? E é isso. Um forte abraço para vocês, um beijo e até a próxima aula.